Oiê, tudo bem? Eu sou o Diogo e se você ainda não me conhece, você ainda não viu o nosso primeiro episódio aqui do Modular. O Modular, gente, é um novo quadro do Evolukit que eu tô muito feliz de fazer parte. A ideia é que a gente transforme a sua forma de decorar, utilizando móveis e objetos de decoração que você já tem em casa, em coisas cheias de personalidade e cheias de vida. Então, pra quem não viu ainda, o primeiro episódio tá na nossa playlist, corre lá pra ver que ficou lindo, 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 lindo. A gente transformou uma sala, que era essa daqui, que tava toda xoxa, toda capenga, num quarto cheio de vida. Então a ideia do canal é esse, é transformar a sua forma de decorar. E no episódio de hoje, que tá sensacional, a gente vai transformar esse espaço aqui numa sala. E essa sala vai ter muita coisa bacana, vai ter sofá, vai ter poltrona, a gente vai fazer essa poltrona, vai fazer esse sofá. Vai ter, claro, os módulos Evolukit dando todo o charme, toda a personalidade para esse ambiente. E a gente vai começar com uma parede usando o sossego noturno, que é uma tendência para o ano que vem, então já aproveita a dica, fazendo um detalhe todo diferentão nessa parede aqui atrás e no teto. Então me segue nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado final. Bom, pessoal, para esse episódio eu quis colocar um roda-teto bem diferente e bem simples também de fazer, que vai ser basicamente com pintura. Então eu comecei marcando 30 centímetros do teto e aí estou usando uma régua de madeira para poder me auxiliar com as marcações. Depois que tiver tudo marcado, eu venho com uma fita. Pode ser uma fita crepe, estou usando aqui uma fita mais específica para pintura. E ela é azul, então facilita vocês enxergarem no vídeo, né? Porque nossa parede de fundo, ela tá toda em algodão egípcio. E a gente vai colocar o sossego noturno, que é uma cor muito bonita, em cada um desses quadrados. E esse foi o resultado final da nossa demarcação. Então, eu já fiz a posição dos quadrados, vocês já estão começando a entender como é que vai ficar esse formato. Então aqui eu coloquei algumas brincadeiras, ora retângulo, ora coloquei uns quadrados do lado. E ali no teto, se vocês forem perceber, eu coloquei também a fita fazendo a demarcação, porque eu quero que fique como se fosse uma saia, sabe? Como se fosse uma sanca ali, pra gente ter um efeito legal. Ah, e a cor que eu tô usando é o sossego noturno, ela é uma das cores tendências para 2025, então ela é muito bonita, ela tem esse arzinho de lavanda, uma coisa mais para acinzentado, então vai ficar um efeito bem bacana. Então acompanha o vídeo. Bom, pessoal, então eu tô passando sossego noturno no teto, né? E é bem tranquilo, tô usando o rolo anti-respirone, que a gente já usou no episódio anterior. E bom, não tem segredo, só precisa de atenção e cuidado para que vocês não acabem manchando pedaços da parede que não vão usar essa cor. Pintura feita, esse foi o resultado, só que a gente ainda precisa tirar as fitas para ver se deu tudo certo e não teve nada borrado. Então, vamos lá! Pessoal, aconteceu uma pequena tragédia, mas que faz parte, né? Tá tudo certo. Então, o intuito do canal é realmente mostrar como é que vocês conseguem também, em casa, resolver esses probleminhas. Aqui, por exemplo, a tinta vazou na fita que a gente tinha colocado. Isso acontece, porque eu não coloquei uma massa acrílica para poder fazer ali, né, o acabamento antes de pintar. Então, eu acabei optando por ser mais rápido, colocar a fita e pintar direto. E aí, como que vocês conseguem corrigir isso daqui? É muito simples, não precisa ficar triste, apesar de às vezes a gente fica com vontade, né? Ó, é só vocês pegarem uma fita, a fita crepe ou a fita que vocês estavam utilizando, eu pego um pedaço dela e vocês vão colocar na parte de cima da tinta, porque o que eu vou retocar aqui agora vai ser com algodão egípcio. Então eu vou colocar essa fita no meu roda-teto, e aí eu vou isolar o roda-teto do algodão egípcio para poder fazer a correção. A gente está num ambiente diferente aqui do Evolukit. Esse é o estúdio que a gente usa para poder fazer corte e outras coisas mais pesadas. E a ideia é que a gente vai transformar pedaços de MDF como esse daqui em uma poltrona e um sofá.
A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a marcação aqui no meu MDF usando um lápis, um nível, uma régua, uma trena ou qualquer outra coisa que sirva para poder a gente conseguir fazer essas marcações. Então é muito tranquilo. Para eu fazer esse projeto, eu coloquei na descrição e vou deixar um print para vocês também com as medidas, tanto da poltrona quanto do sofá. São bem práticos de fazer e vocês podem pedir até para uma marcenaria ou para uma outra loja na sua cidade fazer esses cortes se vocês não quiserem cortar em casa. Para eu cortar, eu vou usar uma serra tico-tico. Se vocês não tiverem em casa a tico-tico, vocês podem usar um serrote, uma serra de mão, só que eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil. A tico-tico vai ajudar muito. E se vocês tiverem também a opção, como eu disse, de procurarem um marceneiro ou uma outra loja mais especializada, aí vai ser um sucesso. Bom, a primeira coisa, eu vou fazer a marcação conforme o projeto que eu disponibilizei para vocês. Para essa parte da minha poltrona, eu preciso deixar uma parte, que é essa daqui, com 50 centímetros, essa outra aqui tem 40 centímetros e aqui eu vou fazer uma diagonal, porque nessa ponta eu tenho 12 centímetros. Então me acompanha com as medidas. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Marcações feitas. Por questão de segurança, eu preciso garantir que isso daqui não vai movimentar quando eu usar tico-tico. Então eu vou utilizar essa peça. Isso daqui a gente conhece também como sargento. Eu uso basicamente para poder fixar a minha peça na mesa, garantindo que ela não corra na hora que eu fizer o corte. É muito importante a segurança de vocês, então utilizem um óculos de proteção, como eu estou mostrando aqui no vídeo, porque solta muita poeira, tá? Isso pode acabar machucando vocês. Pessoal, a gente mostrou como é que faz o recorte, então eu usei a tico-tico, mostrei para vocês lá na nossa oficina, mas se vocês quiserem e puderem, vocês também podem pegar as medidas que eu vou deixar aqui uma imagem para vocês tirarem um print. E vocês podem pegar essas medidas e levar numa marcenaria ou levar numa loja que faça corte mesmo linear, porque é muito simples. A gente só está fazendo cortes lineares. Então é muito tranquilo, é muito fácil de fazer, tá? Então agora a gente começa a fazer a montagem deste sofá aqui. Ele é muito fácil, muito tranquilo. O que eu estou fazendo, eu fiz ele 100% em MDF, que era inclusive uma chapa que estava aqui na fábrica, que a gente também não iria utilizar. Então a gente aproveitou essa chapa, colocou as medidas que a gente queria para poder fazer o sofá. As peças que eu vou utilizar para esse projeto, que é o sofá, são todas essas que vocês estão vendo aqui. Então é bem simples. Eu tenho 4 laterais que vão servir para poder segurar tanto o encosto quanto o apoio do sofá. Eu tenho também essas 2 peças que vão servir para poder dar o travamento entre essas laterais aqui. E em todo o nosso sofá, a gente vai usar esses parafusinhos aqui para poder fazer fixação. Não precisa de cola, não precisa de cavilha, não precisa de nada disso. Só o parafuso vai ser suficiente. A dica que eu dou é a seguinte: antes de vocês irem parafusando, pegue uma broquinha fina como essa daqui, aí pode ser uma furadeira bem fininha de broca para madeira, e façam furinhos auxiliares, guias, que aí quando vocês colocarem o parafuso, ele vai ter menos atrito com a peça, então vai ter um desgaste bem menor. Por quê? Se vocês forem parafusar direto no MDF, pode ser que ele acabe abrindo e não dando um acabamento legal como a gente quer. Então me acompanhe nesse vídeo. Bom, aqui eu estou usando uma pecinha que ela é importante porque ela ajuda a unir uma peça na outra, mas vocês em casa podem pedir ajuda de alguém, ou como eu estou fazendo sozinho, vocês também podem apoiar ela numa parede. O importante é que ela fique em pé. Então eu estou parafusando todas as peças com cuidado, verificando realmente o alinhamento delas, e aí a gente vai seguindo com a montagem.
porque ela fixa, né, ela segura ali as duas peças verticais para que a gente repita todo o processo e fazendo toda a fixação com o parafuso. Bom, e depois dos 2 módulos prontos desse nosso sofá, eu vou pegar agora duas travessas, tá? Então uma vai ser o encosto, como eu tô colocando aqui no vídeo, e a outra vai ser o nosso assento. E aí, gente, é muito fácil, é só vocês deixarem tudo alinhadinho, tudo nivelado, tá? E só ir fixando. Então aqui eu tô fixando primeiro o encosto, tô colocando uma marcação para poder me facilitar. Bom, e agora é só colocar o assento. E aí segue o mesmo esquema, gente, não tem mistério nenhum. Então, coloquei o assento, verifiquei se está tudo niveladinho e vou fazendo a fixação com parafuso. E olha que dica legal, para eu ter certeza que os parafusos estão alinhados, eu coloquei uma fita crepe de uma ponta a outra, e aí com isso eu consigo colocar os parafusos todos no mesmo nível. E aí fica um efeito bem mais bonito. Gente, montamos o banco, não é difícil, só tem que ter um pouco de paciência para poder fazer os encaixes das peças tudo certinho. E agora, para não deixar esse aspecto de MDF, que já é bonito, mas como tinha umas manchas no MDF, eu vou usar a cor tijolo, que foi a mesma cor que a gente usou no episódio passado e sobrou. Então me acompanha nesse vídeo. E esse foi o resultado do nosso banco. Fiquei muito feliz. Aqui a gente aplicou a cor tijolo. Gente, deu pra perceber que ele é resistente, né? Tá aqui aguentando direitinho. E eu achei bem legal esse projeto com contraste com o sossego noturno. Então, eu particularmente gostei muito desse resultado. E é um banco muito confortável. Você pode, deitar, fica bem de boas.
E eu vou ensinar para vocês agora a fazer 2 poltronas na mesma pegada. Então vão ser 2 poltronas, né, individuais, e vai ficar bem legal. Então me segue no vídeo. Pessoal, é muito simples fazer essa poltrona. Então eu tenho todas as peças aqui separadas. Lembrando que essas peças, todas elas que compõem a poltrona, eu vou colocar na descrição do vídeo e vou colocar também uma imagem, um print, para poder vocês conseguirem tirar, né, o print lá. Então eu tenho aqui a peça, tá? E eu tenho parafusos pequenos e parafusos maiores. Esse parafuso aqui é um parafusinho de 25, tá? De 25 milímetros. E esse daqui é um parafuso de 40 milímetros. Um é maior do que o outro. Esse pequenininho aqui eu vou usar para fazer a união das 2 peças, porque aí ele não vai acabar vazando, né, as 2 chapas, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é traçar uma marcação para que essa peça daqui ela fique exatamente encaixada aonde eu quero que ela fique. Então, vamos lá. Para eu fazer essa posição, eu preciso de uma distância. Essa distância aqui, ela tem 20 centímetros. E essa outra distância aqui, ela tem 30 centímetros. Então aqui eu estou usando uma trena para me ajudar a tirar essa medida. Outras coisas que a gente vai acabar utilizando, eu vou usar uma parafusadeira para facilitar o meu trabalho. Mas vocês podem usar uma chave de fenda, né, o Phillips em casa. E eu vou usar uma furadeira só para poder facilitar antes de eu colocar o parafuso. Então, uma vez que já está marcado, eu posiciono exatamente, eu fiz aqui, eu tracei a linha, então 20, 30, tracei uma linha aqui, retinha, e eu vou colocar a madeira exatamente nesse cantinho daqui. Então ela fica faceada exatamente aqui, ela não pode estar passando e ela já está fazendo a inclinação que eu preciso que ela fique, tá? Para ela não ficar bamba, eu apoio uma outra madeira para poder garantir que ela está firme e não vai sair do local. E aqui é o mesmo esquema que a gente fez no sofá. Então primeiro eu passo a broca, depois eu venho com a parafusadeira colocando os parafusos, para garantir que esse MDF não estufe. Bom, aqui eu coloquei a outra madeira que a gente vai fazer de revisteiro, só para poder dar base nas nossas 2 laterais, e esse aqui é o nosso encosto. Então eu vou subir um pouquinho esse encosto, mais ou menos uns 6 centímetros, eu vou colocar essas medidas depois para vocês, para poder dar a base da nossa cadeira. E eu gosto também de fazer toda a furação primeiro com a furadeira, com uma broquinha, como vocês estão vendo aí, eu já falei, antes de fazer a fixação com os parafusos. Bom, o revisteiro já está pronto, terminando de parafusar, e agora que vai vir a parte de cima, né, que é onde a gente senta. Então agora a cadeira realmente está tomando forma, e é o mesmo esquema. Então eu faço uma pré-furação com uma broquinha fina, e depois eu venho com os parafusos fazendo toda a fixação. Bom, e aí para facilitar, pessoal, vocês podem virar a cadeira, como eu estou virando aí, para poder colocar a parte do assento, da base, do revisteiro, enfim. Então vocês podem virá-la, que fica mais fácil. Estou fazendo as medidas certinhas que eu preciso para poder furar e aí acabar não vazando, né, na madeira. É importante que esse parafuso seja colocado realmente no meio certinho da peça que a gente está instalando.
E para combinar com a cor também do nosso sofá, eu tô pintando de tijolo e vai ficar muito bonito nessa combinação, tanto da cadeira quanto do sofá. Agora bora fazer mais uma decoração, e é super simples, só vamos precisar de um vaso plástico como esse daqui, tá? Só que no nosso caso vou utilizar 2 vasos, então são 2 vasos iguais a esse, para poder fazer um efeito de cachepô para colocar uma planta aqui dentro. Depois a gente vai fazer uma pintura utilizando o algodão egípcio para poder dar uma quebra nessa cor escura, e é super baratinho. Um vaso desse você encontra no mercado por 16, 15 reais, é plástico. Tem outros materiais como poliestireno e outras coisas, mas o plástico vai ficar super bonito o resultado. Então me acompanha no vídeo. Bom, aqui eu peguei os 2 vasos, coloquei um de cabeça para baixo, né? E o outro em cima, e tô fazendo a fixação com parafuso. Depois disso, é só usar a criatividade e pintar. Então aqui eu tô pintando também de algodão egípcio, e são várias demãos, mas o resultado vai ficar bem bonito. Vou ensinar vocês a criarem uma decoração utilizando essas 2 coisas que estão aqui na minha mão. Fio para macramê, ou um fio de barbante, se vocês quiserem pintar depois. Estou usando aqui a cor verde militar e uma chapa de MDF. Eu gostei dessa chapa, que está em ouro frejó, porque eu acho que ela vai dar um destaque bem bonito com verde militar. E a ideia é que eu faça um detalhe bem bacana, vai ser como se fosse um quadro, tá? Então ele vai dar um charme aqui para esse cantinho que a gente criou. E acompanha no vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Aqui eu peguei uma régua, tá? Vocês podem usar uma trena que vocês tiverem em casa. E eu coloquei uma distância de 1 centímetro da borda, né? E aí eu fiz uma linha inteira. E depois, utilizando a régua, eu fiz marcações a cada 1 centímetro. Então eu tenho várias marcações aqui para poder me ajudar a fazer a furação, tá? É muito importante que vocês coloquem, como eu quero vazar ela inteira, é muito importante que vocês coloquem um outro pedaço de MDF como esse aqui embaixo, para poder o parafuso não encostar no chão. Bom, e aqui é só fazer todos esses furinhos, tá? Se tiver algum detalhe de um furinho torto, não se preocupem, porque quando a gente está colocando aqui agora o macramê, gente, paciência, viu? Porque esse macramê, meu Deus, deu um trabalhinho para poder colocar toda essa costura. Mas o próprio macramê, ele vai ajudar a disfarçar qualquer imperfeição do furinho que vocês fizeram, caso tenha ficado um pouquinho torto. Então, é só costurar. Uma dica que eu dou para vocês é utilizarem uma agulha ou alguma outra coisa para poder facilitar, né, a passar os fios dentro da trama, tá bom? E aí vocês vão fazendo todo esse passo a passo e colocando o fio dentro do macramê. Bom, painel pronto, agora é hora de fixá-lo na parede. E olha o charme que fica, gente. Vocês podem trabalhar até com mais de uma composição. E não parou por aí não. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem essa luminária de sisal, que vai ficar a coisa mais linda. Ela é um pendente, tá? Então aqui eu estou utilizando um pedaço de papelão que tinha aqui no estúdio, na fábrica. Aqueles de caixa de tinta, de pote de tinta, tá? Então eu tô passando o sisal nele todinho. E olha que efeito bonito tá ficando. Aqueles de caixa de tinta, de pote de tinta, tá? Então eu tô passando o sisal nele todinho. E olha que efeito bonito tá ficando. Bom, depois de 76 dias... Brincadeira, pessoal, não demorou tanto assim não. Mas tá pronto. Eu coloquei aqui uma chapa de MDF e eu fiz um furinho no meio para poder passar esse fio. E na parte aqui, debaixo da nossa luminária, eu coloquei nessa chapa, eu passei o bocal, né, junto com o soquete, né, então aqui tem a lâmpada junto com o soquete, fiz toda a instalação nesse fio daqui e esse foi o resultado. E uma coisa importante, uma dica para vocês, como vocês vão ter que ficar enrolando esse sisal todinho, eu botei um parafusinho em alguns pontos estratégicos, bem discreto, que ninguém nem percebe. Só para poder amarrar. Então, caso vocês, sei lá, estão fazendo, chegou na metade. Para não perder essa ponta, eu dava um nozinho e aí continuava o processo, tá bom? Agora vamos colocar no teto.
e vocês não querem levar um choque, né? Então, por favor, desliguem a energia antes de fazerem toda essa instalação que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá bom? Chegou o momento mais esperado desse episódio, a montagem dos móveis da Evolukit. Então aqui eu tô montando o nicho, e todos os móveis, pessoal, que eu tô montando aqui nesse episódio, eles estão disponíveis no nosso site. Então é só vocês entrarem no site e mandarem mensagem, caso tenham dúvidas, para estarem também adquirindo os móveis da Evolukit. Bom, e é muito fácil, vocês podem usar uma parafusadeira, como eu estou usando aqui, mas nem precisa. Utilizando uma chave de mão, vocês conseguem fazer toda a montagem sem problema algum. E depois é só fixar na parede. Gente, olha o capricho da Evolukit. Eles mandam tapa-furos da cor da madeira para esconder qualquer tipo de parafuso que venha aparecer no móvel. Então, fala sério, é um cuidado, não é? Essa daqui é a nossa cantoneira de fixação. Eu gosto de usar a caixinha, a tampinha que vai disfarçar, né, e vai esconder a cantoneira como apoio, como molde. Então eu coloco ela, que aí eu sei exatamente o quanto que ela vai ficar afastada da lateral do meu armário, né, no caso aqui do nicho. E faço a mesma coisa do outro lado. Aí é só fixar a cantoneira na madeira e depois eu vou fixar essa cantoneira na parede. E agora a montagem do nosso cubo, que também é tão fácil quanto o nicho, é basicamente a mesma coisa, o mesmo processo. Então vocês podem usar ou a parafusadeira ou uma chave de mão para poder fazer fixação de todas as peças. Então é basicamente 4 madeiras, né, que a gente tem aqui, né, que são todas as laterais, né, e os outros lados, para poder a gente conseguir fixar bem certinho, bem firme e colocá-lo no nosso aparador de TV. Bom, e agora eu tô colocando essa base e em cima dela eu vou colocar os 4 cubos que eu já montei. Então 2 tem portas e 2 não tem portas. Então ele vai ficar um efeito bem bacana como um aparador. Então o bom dos móveis da Evolukit é justamente essa versatilidade da montagem. Então é só usar a criatividade. Bom, e aqui eu tô colocando também um puxador. Esse puxador que eu escolhi, ele é um puxador de madeira, que é bem parecido com os pés, e dá um efeito bem bacana no projeto. Pessoal, agora eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que é muito comum em qualquer porta que vocês estiverem fixando, que é uma regulagem. Por exemplo, essa porta daqui, que a gente colocou com a dobradiça, ela tá agarrando na hora da gente fechar, ela não tá indo, tem que forçar para ela conseguir fechar. Por que isso acontece? Vou mostrar para vocês. Um em cima e um embaixo. Esses parafusos, eles ajudam a nossa regulagem nessa porta. Também eu tenho o próprio parafuso no meio dela, que eu tô mostrando aqui agora com essa chave. E esse parafuso, se a gente aperta ou folga, ele faz uma modificação na altura dela. E agora, a parte da nossa estante montante, que é muito, muito fácil, né? Todos os módulos da Evolukit são fáceis de montar. Então aqui a gente só tem que rosquear todas as pernas, né? Todos os montantes nas prateleiras, e aí vai nascendo a nossa estante. Bom, e aqui agora eu estou fixando os nichos no mesmo alinhamento da minha estante. Então não é difícil, é muito fácil, é só vocês fazerem a fixação direto da cantoneira na parede, usarem um nível para poder verificar se está tudo alinhadinho e reto, e tá pronto.
Pessoal, e esse foi o resultado final da montagem dos móveis Evolukit. Agora a gente vai entrar com a decoração, então vem muita coisa legal por aí também para poder compor todo esse ambiente que a gente pensou para vocês. Então acompanhe o vídeo. Bom, e aqui, gente, é só usar a criatividade. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa e abusem da criatividade, chamem os amigos, a família para poder ajudar a montagem também, tá? E aí vai ficando um efeito bem bonito, com tudo montado aqui no seu devido lugar. Mais um episódio concluído. Fiquei muito feliz com esse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente, ativem o sininho. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todo o projeto que a gente fez. E, próximo episódio tem uma coisa imperdível, especial de final de ano. Então acompanhe a gente e não percam. Beijo!